E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Me diz uma coisa, vocês já ouviram falar de Pyro? Pois é, dizem que é o tipo de lugar que separa quem quer viver de quem só acha que quer. Eu sempre achei que já tinha visto de tudo em Stanton. Pirata, contrabandista, gente tentando empurrar carga em troca de um almoço. Mas aí apareceu uma oferta que me fez repensar tudo. Trabalho simples, pagamento alto. Só tinha um detalhe: o serviço era em Pyro. Para quem não conhece, Pyro é aquele sistema que a UE finge que não existe. E com razão. Estrela morrendo, planetas queimando e gente que sobrevive só porque desistiu de morrer. E mesmo assim, eu fui, porque lá, onde ninguém quer pousar, é onde os créditos aparecem. Então senta aí e ajusta o áudio, porque hoje eu vou te contar o que me fez atravessar o inferno e por que, mesmo depois de tudo, eu ainda penso em voltar lá. Antes de rasgar Pyro de cabo a rabo, deixa eu apresentar meu novo brinquedo, a Drake Corsair. É uma nave feita para quem não tem medo de se perder. Forte, espaçosa e cheia de gambiarras da Drake, do jeitinho que eu gosto. Aguenta calor, radiação e até uns tiros sem reclamar. E se reclamar, é só dar uns tapas no painel que ela volta pro rumo. A Corsair tem espaço para carga, dormitório e até uma área boa para trabalhar no meio da bagunça. É nave de exploração, mas também de sobrevivência. Aqui dentro já dormi, consertei, cozinhei e até pilotei com o pé porque o manche travou. Se não fosse ela, eu nem teria conseguido chegar tão fundo em Pyro. É tipo uma casa com motor, blindagem e atitude. E no fim das contas, ela combina comigo. Meio torta, mas nunca para. Para entender Pyro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O sistema foi descoberto lá por 2493 por uma sonda de exploração chamada Pyro 1 Surveyor. O nome veio do Sol, uma estrela classe M, vermelha, instável, linda de ver, mas com o temperamento de um vulcão. A UE olhou para lá e pensou: opa, dá para lucrar aqui. Mandaram corporações mineradoras, começaram a erguer estações e colônias e por um tempo parecia que ia dar certo. Mas aí o Sol começou a morrer. Radiação subindo, campos magnéticos enlouquecendo, sistema de terraformação falhando e uma a uma as empresas foram indo embora. Só que nem todo mundo saiu. Quem não tinha para onde ir, mineradores falidos, contrabandistas, ex-militares, ficou. E esses viraram os primeiros habitantes de um Pyro esquecido. Quando a UE percebeu que o sistema não valia mais o investimento, fingiu que ele nunca existiu. Cortou rotas, encerrou o suporte e deixou o sistema à própria sorte. E é aí que nasce o que a gente conhece hoje. Um lugar onde a lei é a do mais rápido no gatilho. E onde os créditos falam mais alto que qualquer código moral. Para chegar em Pyro, o único caminho é o jump point entre Stanton e Pyro. E olha, ele não é bonito igual nos comerciais. Instável, cheio de interferências e anomalias. Se sua nave tem escudo fraco ou motor ruim, pode literalmente se desintegrar no meio do salto. Não é viagem para nave pequena não, é para nave parruda, bem calibrada e com o piloto que saiba manter a calma quando tudo treme e o painel acende igual árvore de Natal. Muita gente tenta, mas nem todos voltam. E para piorar, o Jump Point é patrulhado por grupos piratas. Às vezes você atravessa e já sai no meio de uma emboscada. Então, se for, vai preparado. E de preferência com combustível para voltar, porque se quebrar lá, não tem quem te salve. Agora, sobre o lugar em si, meu amigo, é o tipo de sistema que dá medo só de olhar. Pyro tem 6 planetas principais orbitando um Sol quase morrendo. Pyro 1 é o vizinho mais próximo do Sol. Não é para qualquer nave ou piloto. Lá a temperatura da superfície passa dos 300 graus Celsius. Tempestades violentas cortam o ar e a radiação chega a níveis letais. A atmosfera é tóxica, o solo negro parece fundido, e algumas áreas são tão irradiadas que nem o escudo forte aguenta por muito tempo. Poucas pessoas se arriscam a pousar lá, porque os sensores ficam malucos em meio a rajadas solares e tempestades distortivas. Não há depósitos minerais conhecidos com valor,
então não serve para mineração pesada. Aliás, a maioria considera Pyro 1 mais uma obra de advertência. Olha o que o Sol pode fazer, eu já passei voando bem rente. Posso dizer que ver o Sol de Pyro queimando o horizonte de lá é algo que arrepia até excesso de coragem. Se você for para Pyro, use Pyro 1 como aviso, não como parada. Monox é Pyro 2, mas parece mais um fantasma com poeira. Ele ganhou esse nome por causa da alta concentração de monóxido de carbono na atmosfera, tóxico e traiçoeiro. Ele é um planeta rochoso, sem núcleo visível, muito explorado no passado por depósitos de cádmio, titânio e gemas forjadas por gravidade. Mas dizem que fizeram corrida do metal demais. Exploraram tanto que hoje o Monox está quase esvaziado. Um casulo oco com cicatrizes de mineração. Existem alguns pontos de interesse por lá. O posto Last Ditch, controlado pelo Xenotret, instalado perto de uma antiga estrutura mineradora. Também o Jackson Swap, um autoposto de salvamento vinculado à facção Citizen of Prosperity. E, por fim, Sunset Mesa, que serve como depósito de sucata, também dos Citizens. Se você voar por lá, vai ver crateras ocupadas, torres quebradas e sensores esquisitos que ainda piscam sinais. É um lugar que parece morto, mas se você escutar, vai ouvir ecos de quem viveu demais lá. Bloom. Esse planeta aí é diferente do resto do sistema. Ele é gelado, mas respirável. Atmosfera de oxigênio e nitrogênio. Dizem que quando a Pyrotechnic dominava Pyro, Bloom era o centro das operações, bases, refinarias, depósitos, tudo lá. Quando tudo deslizou, as empresas abandonaram e muita gente ficou presa. Mineiros, ex-funcionários, foras da lei. Mesmo sobre frio e neve, você ainda vê lugares com água salgada líquida em zonas mais temperadas. Em Bloom, as facções como o Citizen of Prosperity comandam postos como Bueno Ravine, Friedrich Knott e Shepherd's Rest. Os Headhunters também têm presença, com pontos como The Golden Riviera, Windfall e Carver's Ridge. E a estação Orbituary, que orbita Bloom, embora controlada pela Rogan Red, é um ponto-chave de comércio clandestino e descanso entre saltos. Se você pousar em Bloom, vai sentir aquele ar gelado bater no rosto, ver luzes tremendo nos postes abandonados e ouvir o silêncio entre o vento. É bonito, é perigoso, e é onde muitos vieram reconstruir ou recomeçar, ou morrer tentando. Bom, agora chegamos em Pyro 4, ou melhor dizendo, uma lua com passado de planeta. Ela orbita Pyro 5, mas dizem que no passado ela era o quarto planeta do sistema até uma colisão violenta jogá-la para perto do gigante gasoso. Hoje, Pyro 4 tem uma atmosfera tóxica. Para pisar na superfície, você precisa de trajes especiais. As temperaturas de dia ficam abaixo de zero, frio de congelar sistema. Há uma cratera gigante visível da órbita, provavelmente o epicentro da colisão que mudou sua órbita. Também existem postos como o Farro Data Center 4, ligado à Associated Sciences and Development, que fazem suporte logístico ali. Pyro 4 é esse tipo de lugar que te lembra que nada é estático. O planeta vira lua, a atmosfera morre e mesmo assim alguém insiste em pousar, explorar e lutar pelo que sobrou. Se quiser varar a superfície, vai preparado. Frio, toxinas e solo hostil esperam por você. Pois aqui estamos, Pyro 5, o rei gasoso do sistema. Não dá para pousar nele, é quase toda a atmosfera. Mas esse gigante é o que dá sustento e caos para tudo ao redor. Seus tons amarelo e verde brilham no espaço. E dizem que Pyro 5 está puxando Pyro 4 numa órbita cada vez mais instável. Pode acabar engolindo a Lua, ou transformando ela em um anel. Apesar de gasoso, Pyro 5 oferece algo útil, um ponto de reabastecimento modesto. Não espere muita eficiência, mas até as nuvens desse gigante carregam hidrogênio que podem salvar quem está no limite. Claro, não basta olhar só o planeta, ele tem 7 luas orbitando, Ignis, Vatra, Adir, Fairo, Fuego e Vur. Cada uma com seus perigos, segredos e histórias próprias. Então, se você olhar para esse gigante em sua nave, lembre, você está voando no lar de muitos sonhos e muitos pesadelos.
Pyro 5 pode não ter terra, mas é força bruta e sustento de todo esse caos aí ao redor. Agora, falando sobre as luas, a Ignis é um inferno em miniatura. Atividades vulcânicas, calor absurdo e depósito de minérios valiosos. Quem minera lá merece medalha ou internação. Vatra é o gelo traiçoeiro, linda, mas cheia de rachaduras escondidas. Se pisar no lugar errado, adeus nave e reputação. Adir é puro ruído, campos eletromagnéticos fortes e rumores de engenheiros exilados vivendo de sucata. Já comprei peça boa lá, mas com cheiro de roubada. Fyro é o inferno com vista panorâmica. Mares de lava e vulcões ativos iluminando o céu. Um espetáculo e uma sentença se você errar o pouso. Fuego é o ferro velho do sistema. Lá o pessoal desmonta naves, vende peças ilegais e ainda te oferece um café. O lugar fede a óleo, fumaça e lucro fácil. Vur engana. Parece calma, mas é cheia de tempestades elétricas e colônias esquecidas. Um pouso errado e você dorme sem energia e acorda sem nave. E por fim, Terminus. Esse é o último suspiro do sistema Pyro. É um planeta frio, escuro e com ar que nem vale a pena respirar. Tem metano misturado, derruba qualquer um que bobear sem capacete. Dizem que antigamente a Pyrotechnic usava a órbita dele para coordenar as minas do sistema. Mas depois que o Sol começou a fritar tudo, largaram o planeta às traças. Hoje, Terminus é um cemitério gelado, cercado de histórias, e de gente tentando sobreviver nelas. É ali que fica a Ruin Station, o coração podre de Pyro, orbitando o planeta como um lembrete de que até no vazio tem quem encontre lucro. Se você quer sumir, negociar ou começar de novo, Terminus é o lugar, mas vai preparado, porque lá até o silêncio parece te vigiar. Agora, se tem uma coisa que Pyro tem mais do que poeira cósmica, é a estação velha ocupada por gente maluca, ou esperta demais para o próprio bem. Essas estações são o coração do sistema. Tudo que entra e sai de Pyro passa por alguma delas, e cada uma tem sua própria regra, seu próprio dono e sua própria história mal contada. Começando pela mais famosa, a Ruin Station, ela orbita Terminus e já foi uma instalação da Gold Horizon, empresa de pesquisa solar. Hoje é o centro nervoso de Pyro. Os corredores estão cheios de fumaça, o ar cheira a óleo queimado e o chão vibra com os motores das naves que vêm e vão o tempo todo. Oficialmente é controlada pela turma da Xenotret, os extremistas que odeiam a UE com força. Para eles, Pyro é o símbolo da resistência, um lembrete do que acontece quando o Império larga um povo para morrer. Mas a verdade é que ali todo mundo manda um pouco, contrabandistas, mercenários, caçadores e quem tiver a coragem, ou a loucura, de chamar aquele lugar de lar. Mais perto do Sol de Pyro, quase no caminho do Jump Point para Stanton, fica Checkmate Station. Esse lugar é quente, bagunçado e cheio de hangares gigantes. Dizem que é um dos pontos mais disputados do sistema, e não é à toa. Quem controla ali é a gangue Rogue Red. Eles cuidam da manutenção, reparam naves danificadas, desmontam outras e cobram caro por isso. É tipo uma mistura de oficina, ferro velho e base pirata. Mas se você precisa de peças raras ou quiser consertar algo no meio do caos, esse é o lugar. Só leva créditos e não faz perguntas. Mais longe, perto de Bloom, tem a Obituary Station. Esse é o posto preferido de quem quer fazer negócios sem chamar atenção. A mesma Rogue Red domina lá também, mas o clima é diferente. Mais silencioso, mais tenso. Dizem que é onde acontecem as trocas de informação, contrabando de biotecnologia e reuniões entre facções rivais. Se for pousar ali, deixa a nave trancada e o tradutor ligado. O idioma mais falado lá é o dos créditos. Logo que você sai do salto para Pyro, a primeira parada é sempre Stanton Gateway. É tipo a porteira entre o mundo certinho de Stanton e o caos do resto do sistema. A estação é enorme, vive cheia de nave entrando e saindo, barulho de motor, luz piscando e gente gritando no rádio.
É um verdadeiro formigueiro espacial. É o lugar para dar aquele respiro depois do salto, reabastecer o tanque, revisar os sistemas e decidir se vai seguir adiante ou se é melhor voltar antes que Pyro engula você de vez. Muita gente para ali só para pensar, trocar ideia ou fazer o balanço da viagem, porque depois dela, meu amigo, o verso muda de cor. E entre essas estações todas, os créditos giram. Mas o que mantém Pyro girando mesmo são as facções. Vou falar de 3 grupos principais, cada um com sua visão de como esse pedaço esquecido do universo devia funcionar. Os Citizens of Prosperity são, digamos, os mais civilizados dessa turma. Eles se vendem como a esperança de Pyro. Dizem que querem reconstruir o sistema, trazer ordem e fazer tudo direitinho, mas sem depender da UE. Eles falam bonito, oferecem proteção, criam postos de comércio e dizem trabalhar pelo povo. Mas claro, proteção e progresso sempre vem com taxa. Eles controlam estações como Starlight Service e Dulling Daughters e tentam manter um ar de neutralidade, meio que um porto seguro em meio ao caos. Mas no fim, o que move eles é o mesmo que move todo mundo em Pyro: lucro e influência. Os Headhunters são os cobradores do sistema. Eles controlam as rotas, as passagens e cobram pedágio de quem quiser atravessar sem problemas. Para eles, contrato é contrato. Não tem papo, não tem perdão. Você paga, você passa. Você enrola, você morre. Simples assim. O curioso é que, mesmo sendo brutamontes, eles têm uma lógica de honra distorcida. Já vi eles devolverem o corpo de um piloto com as armas dele, porque morreu lutando justo. É o tipo de respeito que você não quer testar. E por fim, os Frontier Fighters. Esses são os sonhadores, ou os teimosos, depende do ponto de vista. Eles acreditam que Pyro deve ser livre, que a UE abandonou o sistema e que agora cabe a eles defender o que sobrou. Operam em células pequenas, com equipamentos improvisados, sabotando rotas imperiais e atacando comboios da UE. São tipo guerrilheiros do espaço, para alguns heróis. Para outros, terroristas. Mas uma coisa é certa, se não fosse por eles, muitas estações já tinham virado poeira. Eles mantêm a chama acesa, às vezes literalmente, quando explodem alguma coisa. Esses 3 grupos mantêm o sistema vivo, ou preso num ciclo eterno de caos. Depende de quem você pergunta. O curioso é que, apesar de se odiarem, eles se equilibram. Sem os Headhunters cobrando, os contrabandistas faziam a festa. Sem os Citizens of Prosperity negociando, o comércio parava. E sem os Frontier Fighters, talvez ninguém lembrasse porque Pyro existe. É uma bagunça organizada, do jeito que Pyro gosta. Agora vamos falar do que realmente move Pyro: crédito. É o motivo de todo mundo estar aqui, seja contrabandista, minerador, pirata ou explorador. Pyro é o tipo de lugar onde o lucro está sempre ali, piscando no radar. Mas junto com ele vem o risco. Cada contrato é uma aposta, e o prêmio pode ser um cargueiro cheio de minério ou uma viagem sem volta. Aqui dá para fazer de tudo. Tem transporte de carga clandestina, que basicamente é levar coisas que ninguém quer declarar na alfândega. Tem missão de resgate, que na verdade é recuperar carga roubada de outro ladrão. Tem mineração bruta nas luas de Pyro 5, salvamento em cinturão de destroços, interceptação de transmissões, contrabando de biotecnologia de Bloom e até coleta de sucata das guerras entre facções. Cada tipo de trampo tem seu público. Os comerciantes ficam com as cargas, os mercenários com os tiros e os mineradores com os pulmões cheios de poeira. Mas no fim, todo mundo se encontra no mesmo lugar, nas docas das estações, trocando créditos, histórias e mentira. No fim das contas, o lucro é bom, mas a experiência é melhor. Cada trabalho aqui te ensina uma lição, geralmente cara, mas é isso que faz Pyro tão fascinante. E sabe de uma coisa? Depois de um tempo, você percebe que Pyro não é só um sistema abandonado, é uma prova, um lembrete de que, mesmo no caos, ainda tem gente tentando construir, sobreviver, ajudar e às vezes até sonhar. Eu vi pirata ajudando o minerador preso em campo de radiação.
Vi contrabandista dividindo combustível com estranho. E até mercenário defendendo colônia que não dava um crédito sequer. Aí você entende que nem todo pirata é mau. E nem todo soldado é bom. Pyro muda a gente. Te deixa mais esperto, mais desconfiado. Mas também mais vivo. No fim das contas, é só você, o vazio e a vontade de continuar. Bom, minha gente, acho que por hoje já contei histórias demais. Se curtiram essa viagem pelo Inferno Vermelho, deixa aquele like e se inscreve para continuar voando comigo pelo verso. Ah, e se quiser começar sua jornada pelo verso sem se lascar tanto quanto eu, usa meu código, já te dá 50 mil créditos extras de cara. Tá tudo explicadinho na descrição. Valeu demais por acompanharem até aqui. E se um dia eu sumir do radar, já sabem, provavelmente aceitei outro contrato em Pyro.